Olá, bom dia. Meu nome é Doris Kosminski, eu sou professora do Departamento de Comunicação Visual e do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, na linha de pesquisa Poéticas Interdisciplinares, da Escola de Belas Artes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e coordeno o Laboratório da Visualidade e Visualização LabVis. O título dessa palestra é Presença e Sentido na Visualização de Dados, e ela é aberta a perguntas. Quem quiser colocar alguma coisa, fique à vontade. A primeira coisa que eu vou colocar... Tá ligado? Tá ligado. A primeira coisa que eu vou colocar é uma pequena localização desses termos visualidade e visualização, né? Quando a gente fala em visualidade, a gente está falando numa qualidade. Estamos trazendo questões históricas, corporais e sociais. E ao passo que a visualização é o resultado de uma ação, é tornar visível, mesmo que na tela da mente, um conteúdo de alguma ação, uma imagem ou algo assim. Então, nesse contexto, a visualidade é o que é feito visível, quem vê o quê, como vê, relações que envolvem conhecimento e poder. É pensar esse ato de olhar como algo pensado, construído, como um produto de tensões entre o objeto externo e suas relações de proximidade e contemporaneidade, além dos processos internos de quem observa esse ambiente, esse objeto externo. Então, quando a gente fala em visualidade, a gente não tem como trazer junto tudo que a gente vê no nosso dia a dia, tudo que já vimos, tudo que visualizamos mentalmente, e também o que não vemos, o que não conseguimos ver. Porque a visualidade ela não é apenas o que a gente consegue ver, mas o que está além disso. Nesse contexto, a gente tem obras de arte, design, cinema, vídeo, fotografia, publicidade, formatos associados à internet, documentos e formulários burocráticos, móveis, dança, prédios, artefatos, brinquedos, moda, infográficos, configurações urbanas, websites, enfim, tudo que tem um aspecto visual, né? Então, a gente tem, de certa forma, com essa questão da visualidade, um paradoxo. Se, por um lado, para ver, a visão é algo muito simples, no sentido de que, para ver alguma coisa, basta a gente abrir os olhos, e isso requer um esforço mínimo de abrir os olhos. Por outro lado, essa efetivação é extremamente complexa, né? O fato de você estar com o olho aberto não quer dizer que você venha absorver aquilo que você está vendo. E também não necessariamente tudo o que você está vendo é tudo que é visível, né? Às vezes é apenas uma parte. Então, é nesse contexto que eu quero trazer essa outra espécie de paradoxo, né? Que é a relação entre sentido e presença, como colocado por Gumbrand, em relação à arte. E o que é isso, né? O que é essa atribuição de sentido aos fenômenos, né? Os objetos, e quando a gente fala objetos e coisas do mundo, a gente está falando tudo que é externo a gente. Esses objetos eles podem exprimir sentidos mais profundos, que nem sempre são percebidos de imediato, mas que estão associados a uma expressão e a interpretação que damos a esses objetos, né? Isso, em princípio, não tem nenhum problema. O problema que esse foco no sentido gera é que ele cria uma hierarquia, ou seja, o primeiro polo, né, que seria o sentido, o espírito e a interpretação, acaba sendo concebido como superior ao segundo, que é justamente esse polo da corporeidade, da materialidade, tudo do que é palpável, né? Então, e esse problema tem origem na modernidade, né? Com o cogito cartesiano, que criou essa separação entre a consciência e mente, de um lado,
e o corpo e matéria de outro, né? Na medida em que a dúvida vem pelos sentidos, né, não há dúvida sobre a consciência que duvida. Desse modo, essa consciência acabou tendo uma superioridade, ela se tornou hierarquicamente superior. Por outro lado, a presença ela está associada a essa materialidade, as coisas que ocupam o espaço e que são tangíveis aos nossos corpos e não apreensíveis exclusivamente por uma relação de sentido. Alguns exemplos, quando a gente ouve uma área de Mozart, ou uma música clássica, ou uma bateria da escola de samba, principalmente quando está se falando em músicas que não têm letra, né? É uma força muito grande da presença, né? Uma bateria, né? Um som, um holodum, aquele som, aquilo parece que entra. Então, é algo que você não tem interpretação, você não precisa interpretar, você sente aquilo. Algumas obras, alguns quadros que você vê, quem gosta de futebol, né? Aquela jogada sensacional que pode até não ser o seu time, mas você reconhece que foi uma jogada sensacional. Então, isso tudo não passa por essa análise do sentido, isso é pura produção de presença. Então, a questão das formas poéticas é essa situação de tensão, né? Então, o que o Grumbert coloca não é abrir mão do sentido, mas é trabalhar sobre essa tensão na forma poética, né? Não sujeitá-la exclusivamente ao sentido. Então, é você ir numa instalação e você dar um tempo para se deixar tomar por aquele ambiente, se deixar impregnar por aquilo, antes de procurar analisar o que quer dizer, o que o autor quis dizer com cada coisa daquelas, né? Então, voltamos para nossos pares aí de palavras, que é a visualidade e a visualização, e a visualização como a ação de tornar visível. Quando a gente pensa em termos de representação de dados e informação, a gente tem gráficos, diagramas, mapas, infográficos, até aí nenhuma novidade, né? São coisas que estão desde o século XVIII, principalmente dentro do século XIX, com formatos que a gente utiliza até hoje, né? Formatos de barra, de linha, mas para indicar, para representar quantidades, né? O que muda hoje é um peso enorme no volume de dados que é produzido na sociedade. Então, se nesse período, digamos, do século XIX, a questão eram as mudanças dentro da cidade e os estímulos externos de veículos e muitas pessoas morando na cidade, isso vários poetas, Baudelaire aborda isso, vários autores abordam, a nossa questão já não é mais essa. É esse, digamos, universo paralelo à nossa realidade, que é esse mundo de dados que é produzido de uma forma absurda, né? Então, dentro desse contexto, a gente tem alguns fenômenos, né? Focados nesse aumento de produção e disponibilização dos dados e informações. A gente tem a figura do prosumer, que é ao mesmo tempo produtor e consumidor, com a descentralização da produção. Ou seja, se até alguns anos atrás a gente podia dividir o mundo em produtores e consumidores, hoje isso já não faz mais sentido, né? É claro que há um peso da grande mídia, mas você vê seguidamente pequenos vídeos que se transformam em hits e que são extremamente visualizados, né? Então, isso e acabam sendo levados para a mídia a partir desse consumo localizado. Por outro lado, também a digitalização massiva de acervos e bibliotecas, né, com publicações profissionais, livros, jornais, programas de televisão, filmes, tudo isso sendo disponibilizado na internet, além de dados dinâmicos, né, de fluxos, dados georreferenciados também. São alguns números já não tão atualizados, mas
são importantes pelo peso deles, né? Então, o Google, em julho de 2010, ele afirmou que já tinha digitalizado 12 milhões de livros, né? A Europeana, mais ou menos nessa mesma época, 10 milhões de objetos, né? E aí objetos, vídeos, fotos, pinturas, enfim, né? E a Gálica, 800 mil objetos, crescendo numa base de 5 mil ao mês, né? Então, há uma estimativa, né, que em 2008 se produzia 2,5 quintilhões de bytes por dia, seja lá o que isso for, né? Em 2012, a gente tem um número de 1,8 zettabytes, e crescendo nessa proporção, em 2015 a gente vai ter 7,9 zettabytes. Então, para a gente ter a noção, né, e isso tudo a gente carrega muito mais fácil, né? Eu sou do tempo que você tinha um disquete que cabia ali aquele pouquinho. Hoje todo mundo tem um ou mais pendrives que cabem 4 gigabytes, pelo menos, né? Então, eu contei assim, 1 gigabyte é o 1 com 9 zeros, né? E o zettabyte, além desses 9, tem mais 12 zeros. Então, é inimaginável, né? É um volume que, você pensar nesse volume digitalizado, é algo inimaginável mesmo, né? Então, se a gente tem, por um lado, uma enorme facilidade de acesso e obtenção desses dados, por outro, a gente tem uma enorme dificuldade de seleção e análise, né? E aí a gente tem essa imagem do banco de dados, né? Que é um conjunto enorme de dados com uma lógica muito própria, no sentido de que ele não apresenta uma narrativa, mas são itens individuais com o mesmo valor que se prestam à construção dessa narrativa. Então, a gente tem essa visão da visualização de dados com a possibilidade de organizar esses dados em novos formatos e também propiciar intervenções artísticas apoiadas nessa, digamos assim, realidade de dados, né? Fazendo um paralelo com a nossa realidade presencial. Então, a visualização de dados, ela fica nessa interseção entre design, arte e ciência da computação, e ela trabalha o dado como estrutura material, né? Transcendendo o objetivo utilitário da representação e sugerindo relações ocultas nos dados, tendências e padrões, ou seja, buscando uma impressão subjetiva além, né, acima dessa representação objetiva. Muitas vezes ela se utiliza de dados em tempo real para trazer um dinamismo e ela trabalha sobre uma presença indicial dos dados atuando como vínculo com a realidade, como se fosse uma fotografia de um momento, né? Então, ela trabalha esses dados vinculados a uma realidade de dados naquele momento. Isso porque os dados eles estão mudando e se alterando. Então, essa imagem da fotografia, eu acho que ela funciona bastante bem. Eu trouxe alguns exemplos aqui. Um desses exemplos, vamos ver, vamos testar aqui. Esse é um trabalho muito bacana. Ups. Eu acho que ele talvez não role. Ele não vai. Ele está precisando do Java. Não, mas tem outros exemplos, né? Então, o If You Find, ele já não é um trabalho tão novo, ele é de 2005. E o que ele faz? Ele busca diversos blogs onde as pessoas tenham escrito I feel, ou we feel, eu sinto, ou eu estou sentindo, e ele relaciona esses sentimentos que estão colocados ali pelas pessoas com todas as indicações da pessoa que está escrevendo aquele blog. Então, a idade, o gênero, o tempo naquele dia, se estava chuvoso, se não estava, a localização, a data. E ele trabalha com vários movimentos. Um desses movimentos é esse que é chamado madness, que são essas bolinhas aí enlouquecidas,
Quando você passa o mouse em cima, você tem um sentimento ali, você pode clicar e aprofundar mais nessa história, digamos. Esse é um outro movimento que seleciona, digamos, os sentimentos mais colocados, né? Crazy, alive, etc. Esse ainda é mais um movimento, são 4, que juntam frases com fotografias e criam como se fossem postais. Então, é bem interessante. Eu não vou me ater aqui, mas quem quiser, vale a pena ficar um tempo investigando ele. Um outro exemplo que eu gosto muito, esse do Ben Fry, que ele trabalha humanos e chimpanzés, esse faz parte do acervo do MoMA, e ele separou apenas dos 75 mil letras do GEM, que é comum a humanos e chimpanzés, apenas 9 são diferentes nos humanos, que são esses vermelhinhos que estão marcados e que estão aqui em detalhe. Eu acho fantástico, porque além da imagem formar um chimpanzé, né, para nos lembrar o quanto somos próximos, né, você vê a diferença mínima, né, que nos separa dele. Um outro exemplo que eu gosto muito é esse Flight Patterns. Ele está brigando comigo. Vamos ver aqui se a gente consegue isso. Não sei por que eu também não estou conseguindo ver ele aqui. Enfim, o Flight Patterns, ele tem uma animação, eu tenho essa animação aqui. Vamos ver se a gente consegue rodar ela. Será que a gente roda com o Eu fiz um vídeo que era o Interpol. Aqui está o vídeo. Então, esse vídeo, ele pegou o Aaron Koblin, dados de um dia de voos em solo americano. E pegou os dados também, né, das aeronaves, tempo de voo, de onde elas partiam, para onde elas iam. E é interessante que você vai vendo, por exemplo, nesse momento, como começa na costa leste o movimento e depois vai indo para a costa oeste. E aí, aos poucos, né, depois de um momento de muita intensidade, ou seja, de muitos voos, como isso vai diminuindo. Tem localidades que são tão densas que você visivelmente vê ali umas cidades que servem como hubs de voos, né? E você, mais do que qualquer coisa, você faz um desenho, você consegue desenhar o país, né, em cima desses voos. Então, é um exemplo, é um dos meus preferidos, esse Flight Patterns, né? Esse exatamente é interessante, porque o Flight Patterns ele foi completamente criado a partir de dados. Mas acho que eu já gostava dessa questão anteriormente, e essa é uma imagem da NASA que, na verdade, foi uma montagem em cima de imagens de satélites e que, de certa forma, mostra o mesmo tipo de relação, né? As localidades que são mais preenchidas por negócios, e você pode pensar nelas também onde o dinheiro circula mais, né? Então, você vê claramente diversas regiões que são completamente marcadas, né? O interior do Brasil, ali a Amazônia, como é escura, como a orla, né? Oi? Exatamente, a fronteira do Brasil é marcada, a África não existe, como o Japão é forte, como a Europa é marcada. Então, isso é visualização de dados, é você parar e você olhar e observar coisas que estão acontecendo e tirar conclusões a partir dessa imagem. Uma outra
proposta semelhante foi feito por esse engenheiro do Facebook, e ele tratou aí das relações de amizade no Facebook. E, de certa forma, você vê a mesma densidade mais ou menos nas mesmas regiões, né? Outros exemplos que são bem interessantes é a passagem desses dados por diversas fronteiras. Fronteiras, aí eu estou falando evidências, formas como esses dados podem se mostrar. E um exemplo muito interessante é na mixagem de músicas, né? E esse autor, eu não sei nem como é que vamos chamar, né? O Girl Talk, ele trabalha com mixagem e ele usa músicas de diversos autores. Então, tem alguns exemplos assim bem interessantes na visualização desses dados, no caso musicais, né? Aqui você... Então, aqui você vai vendo o tempo que durou cada coisa, tá vendo? Então, de 40 segundos a 1:35, ele começa com The Cure, mas ao mesmo tempo entra outro e outro. Não, eu ia mostrar de outro. Essas camadas aqui é porque ele trabalha com mixagem de música. Então, e quando você ouve essa música mixada, nem sempre você sabe o que ele usou. Então, isso é uma visualização da construção da mixagem dele. Então, esse é um outro exemplo também, em cima do trabalho do Girl Talk. Mas aí está sem áudio, eu acho, aqui, né? Enfim, está sem áudio. Então, mas esse outro exemplo, se a gente pudesse ouvir, veria que em cada faixa dessa, você ouve a música que ele está misturando. Está sem áudio aqui. Ok? Mas... Ok, tá. Não, ok. Ah, não plugou de volta, né? Deixa eu colocar ali rapidinho. Tá. Prontinho, pode ir. Pronto, então vamos lá. Generals gathered in their masses. Get out the way. Just like witches at black masses. Get out the way, bitch. Get out the way. Evil minds that plot Eu vou destruction. pular só. Get out the way. Get out the way, bitch. Get out the way. Move, bitch. Get out the way. Get out the way, bitch. Get out the way. Move, bitch. Get out the way. Get out the way, bitch. Get out the way. Enfim. E esse também é mais um exemplo do Girl Talk. Não é tão interessante, porque você também não ouve a música, né, como o anterior, mas que também mostra a construção dessa mixagem. Esse ponteiro ele gira? Não, esse aqui não. Se girasse, aí é perfeito. Bom, um outro exemplo de trabalho que é muito interessante, que usa a visualização de dados, é esse trabalho do Eric Fischer, que ele localiza os locais e os turistas a partir das fotos tiradas e disponibilizadas em sites de fotografia, né?
Então, ele criou uma relação, ou seja, os pontos azuis foram fotos tiradas por moradores, ou seja, pessoas, e ele considera morador pessoas que tiram foto no mesmo local ao longo de mais ou menos um mês. Os turistas, eles tiram fotos de um lugar e aí depois eles somem. Eles não ficam tirando fotos daquele lugar. Eu tenho a impressão que foi no Flickr. E os amarelos não é determinado. São pessoas aí que ele não determina. Então, aqui a gente tem um mapa de Nova York, né? Tem uma área grande não determinada, mas você vê bem os vermelhos, que são as áreas mais turísticas em relação aos azuis. E aqui à direita, você vai para o site dele, você tem diversas cidades onde ele fez isso. E o que mostra isso? Eu acho que aqui, se eu não me engano, esse aqui é o Rio de Janeiro, que ainda tem poucas referências, né? Mas é interessante essa relação, que é o mesmo algoritmo que é construído para uma cidade, você usa para qualquer outra. Então, quando você olha assim, pô, ele fez isso para todas essas cidades daqui, isso é o de menos. Com o algoritmo pronto, ele faz para todas. Esse é um outro trabalho, já mudando radicalmente. Esse artista, Fonte Coberta, ele usou um software da Força Aérea Americana que lê mapas e converte esses mapas em ambientes 3D virtuais, né? Colocando a altura. Só que, em vez de ele pegar mapas, ele pegou quadros famosos de Kandinsky, de Turner, e criou esses ambientes que são interessantes, que ao mesmo tempo são muito reais, né? Mas são imaginários, são ambientes que não existem, né? Esse outro trabalho, que é bem interessante, do David Bowen, ele colocou num lugar ao ar livre essa plantinha aqui, né, esse graveto, ligado a sensores que levam esses dados do movimento do graveto para dentro da galeria. Então, essa outra imagem aqui de dentro da galeria que reproduz esse movimento que está externamente, né? Um outro trabalho semelhante dele foi feito a partir de dados de ondas do mar, que ele conseguiu um órgão que disponibilizou esses dados de ondas, e ele criou esses exemplos aqui. Um outro exemplo interessante também é esse Weather Gold, que na verdade, não é tão atual, mas é bastante interessante. E ele trabalha coletando dados de temperatura em graus centígrados, em Fahrenheit, e de diversas cidades, e ele vai colocando esses dados numa tela e tal. Então, ele produz uma imersão grande. Está demorando aqui para carregar, eu acho que vou voltar para ele. Então, basicamente, quando você entra no site, você tem essa tela e isso vai mudando constantemente, né? Esse é um outro exemplo também interessante do Media Lab, chama-se Personas. Você coloca o seu nome, eu fiz aqui com o meu nome, e ele procura quem você é na internet, né? Então, é interessante que ele cria essa imagem de você nesse mundo digital. Então, aonde tem suas relações de família, suas relações de trabalho, de escola, enfim, tudo, e ele vai criando essa relação que você consegue identificar pelas cores, né, aonde tem um maior predomínio, né, de você. Esse outro trabalho também é do Koblin, e ele foi criado, é uma escultura permanente, criado para o Aeroporto Internacional de São José. Bom, ele não quer mostrar nenhum vídeo, mas acreditem, é muito bom. Ele pega esses dados
acho que dados de temperaturas e vai produzindo pequenas alterações nessas placas transparentes. Então, ele cria, é um movimento constante, porque esses dados estão sempre chegando, né? Um outro exemplo aí com uma crítica mais política é da Ellie Harrison. Ela juntou os dados, né, a possibilidade de input de dados com uma máquina de snacks. Então, toda vez ela criou um algoritmo, né, que fica lendo o feed da BBC News. Toda vez que tem um dado relacionado à recessão, a máquina solta um snack, um biscoitinho desses aí, né? Então, é interessante, né? E esse trabalho, ele tem uma relação com o outro que a gente vai ver ali, né? Por um lado, você acha detestável ficar vendo mais informação negativa sobre a recessão. Por outro, você fica torcendo para que caia um biscoitinho e você possa comer de graça. Esse é um trabalho que eu acho sensacional também. Conhece ele? Eu acho que esse vale a pena a gente parar aqui. Hã? Esse trabalho, mas também eu não estou conseguindo baixar aqui, ele não tem. Acho. Esse totem aqui quebrou, né? O laptop ele estava com os vídeos todos juntando, mas enfim, esse trabalho é fantástico porque ele cria uma visualização das redes, né, das redes de dados que passeiam pela cidade. Então, eles criaram um sistema onde eles vão passeando com esse leitor de redes e, ao mesmo tempo, fotografando em baixa velocidade. Então, de forma a criar esses desenhos, né? Não, são fotos. Ele não... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Espera aí. Light. É esse aqui, né? Deixa eu ver se é esse.
vai passando e vai, quer dizer, toda essa traquitana aí que eles criaram vai fazendo com que a rede acenda essas luzes e à medida que ele vai passando e vai gravando, né, a imagem vai fixando. Aí. Eu acho super poético esse, né? Gosto muito desse trabalho. Pois é, isso é mesmo. Aham. É, ó, esse ou outro, enfim. E eu acho que é assim, o vídeo também, além de eu gostar do trabalho, o vídeo, a música e esse lugar frio, né? E ele... Light Painting, é Timo Arnau e outros, né? Esse outro artista tem algumas coisas que eu gosto bastante dele. Nesse aqui ele pegou trabalhos de Shakespeare e fez uma tradução das palavras para quadradinhos coloridos, né? E colocou isso nessa parede aqui que você mal vê, porque são tantos quadradinhos, né? Isso é super fechado, né? Não sei, talvez seja um parágrafo ou uma frase, né? Ele pegou as obras completas e isso ele fez também utilizando software. Poderia ter sido feito para música. Também, enfim, é aberto, né? E esse, mas aí é que tá. Porque esse é o barato dessa digitalização, é você pegar as obras completas de Shakespeare, o hino nacional, e ele está ali digitalizado, ele é 1 e 0, e você vai fazer alguma coisa com ele, retirar como quadradinhos coloridos, ou se é música como imagem, se é imagem como música. E aí o limite é a sua capacidade criativa e o software, né, que vai ser criado, claro. E aqui atrás é justamente isso que está aqui na parede, né? Só que é essa malha aqui extremamente reduzida para poder caber essas obras completas. É engraçado que tende para o branco, né? Exatamente. Né? Quer dizer, tende para um begezinho, né? Mas aí tem todas as obras de William Shakespeare. As obras completas. Ou separado para ver a diferença, né? Trabalhar isso de outras formas. Justamente para você ver tendências, né? Por isso virou um ruído branco. Aparentemente, pelo menos. Um ruído bege, na verdade. Né? Que é o que você vê. Se você faz um disco e bota várias cores girando, você tem um bege assim também, né? Quando você junta as cores todas. Né? Ficou tudo com a mesma cara. Assim. Talvez, né? Ou não. Que essa coisa da estética apareça, seja na plataforma visual, seja na plataforma sonora, ela apareça dentro de uma obra que tem uma narração conceitual. Uhum. Se você tivesse... uma harmonia lógica por definição, né? Seria interessante para avaliar as diferenças, né? Ver se isso acontece em todas as obras ou não, né? Também, isso sem dúvida, isso Uhum. seria básico. Mas é a mesma coisa, por exemplo, se a gente pegar toda atividade elétrica e sinfônica, você vai ver um ruído branco. Uhum. Mas é um ruído branco, no sentido da secção eletrônica, né, da coisa. E agora a questão é o que aparece se a gente começar
comportamental ou cognitiva, né? Aí são as O que diferenças. a gente vai ter ali? Aí, essa que é a questão. É. E o que você pode transformar a partir dali, né? Enfim. Um outro trabalho é um pouco já diferente, do mesmo autor, do Caleb Larsen. Ele pegou dados estatísticos das Nações Unidas e localizou geograficamente um ponto onde tem menos problemas, menos roubos ou crimes ou assassinatos, e pegou essa imagem desse lugar e criou seria o lugar mais seguro na Terra. Seria essa imagem, que geograficamente é o lugar que tem menos referências estatísticas de crimes, etc. Né? É engraçado, né? Uma sacação muito boa. Eu gosto muito dos trabalhos desses. De se pensar a Terra geográfica. Exato. Acho muito legal. Esse outro trabalho é um trabalho que eu acho que ele tem uma relação com aquele que eu mostrei dos snacks que caem da máquina, mas eu acho que ele é mais pesado, né? Ele escaneia continuamente fontes de notícias em inglês, buscando notícias de pessoas que foram assassinadas. E aí, quando o software acha essa notícia, ele tem uma tractana, uma sala, e tem uma tractana com um monte de bolinhas amarelas. Então, aí ele solta uma bolinha amarela. Então, e o chão, ao longo do tempo, nessa instalação, acaba se enchendo de bolinhas amarelas, né? Se você pensar, por exemplo, o jornal de hoje, que saiu, que foram 15 mortos essa madrugada em São Paulo, já seriam 15 bolinhas ali no chão. Então, o chão começa a se encher de bolinhas. Então, ao mesmo tempo, você, digamos, indo assistir essa obra, né? No fundo, você quer ver isso funcionando, mas, ao mesmo tempo, para isso funcionar, alguém tem que ter sido morto, né? Então, são sentimentos... Oi? Se você vê uma bolinha caindo, né? Pá! É o efeito muito precioso, né? A estética do sei lá, você ter esse contato com a presença, eu acho que ao mesmo tempo mexe com esse lado cruel que nós temos também, de querer viver as coisas independente, né? Sei lá, ao que isso se reporta, né? Então, eu acho um trabalho muito conflitante, né? E esse outro, já também dentro do espírito de morte, é um trabalho sobre todas as pessoas que já viveram e que já morreram no planeta. Então, esse autor, ele fez um pôster, e esse pôster representa a área total, as 78 bilhões de pessoas que viveram na face da Terra nos últimos 5.000 anos. O buraco, esse buraco representa o número de pessoas que morreram em grandes guerras e massacres, os genocídios. E aqui essas bolinhas representam também os mortos, né, em outros conflitos, enfim. E o que está escrito lista os nomes das pessoas que morreram em conflitos, né, essas 1.000 pessoas que morreram em conflitos no último milênio. Então, eu acho que também é uma forma de fazer a gente pensar na morte, na vida e na nossa passagem na Terra. E trabalha com dados, com números reais. Então, quando eu falei lá em cima que esse tipo de trabalho é uma fotografia de um momento, né, eu acho que isso representa bem esse momento, né, de passagem de pessoas pela Terra. Esse trabalho também é um trabalho que eu achei interessante, porque essa artista, Stefanie Posavec,
ela já tinha feito um trabalho semelhante, ela pegou o livro On the Road e separou, fez um cálculo por capítulos, por páginas. Então, se eu não me engano, eu acho que cada raminho de flor dessa é um parágrafo e o tamanho dele é medido pelo número de palavras, tal. E ela fez, esse primeiro que ela fez manualmente. E nesse outro ela fez junto com esse pesquisador da Microsoft e pegou 6 edições da Origem das Espécies de Darwin e mostra como essas edições foram crescendo, como ele foi acrescentando as 6 edições durante a vida dele. Então, como elas foram se modificando, como ele foi colocando mais coisas nesse mesmo texto, né? Então, é interessante que é uma evolução de um trabalho que ela já tinha feito, mas agora trabalhando com código. Ela vê número e tamanho dos parágrafos. Ela vê outras coisas também. A cor tem alguma coisa. Por exemplo, no caso do livro no On the Road, a cor tinha a ver com temas. Se era sexo, se era, sei lá, vida, o trabalho. Então, cada coisa tinha uma cor. Nesse eu ainda não consegui descobrir o que era. E esse trabalho teve numa exposição no MoMA de Nova York, chamado Talk to Me. O MoMA tem uma curadora, esqueci o nome dela, nome italiano, que ela tem uma grande simpatia por visualização de dados, e é a segunda grande exposição que tem lá. Esse outro trabalho foi da mesma exposição e é sobre o movimento de escovação de dentes. Eu acho muito legal isso, né? Então, mostra, quer dizer, era um cartaz bem maior, eu cortei um pedaço só para a gente ver, mas mostra bem essa coisa da necessidade de movimentos verticais, movimentos horizontais e os movimentos circulares, né? Eu achei bem engraçado também esse trabalho. E aí eu vou mostrar alguns trabalhos de alunos do laboratório ou em sala. E esse é um trabalho do Gabriel, que eu gosto muito, que ele pegou dados de população das diversas regiões brasileiras e dados de saneamento, água e energia dessa população. Então, em alguns casos, né, alguns a gente nem consegue ver, mas, por exemplo, nesse aqui da região norte, a gente consegue ver essa linha cinza, que é o tamanho da população. A amarela é a energia disponível, que é quase 100% da população atendida, né? Em algumas regiões, quer dizer, principalmente Nordeste e Norte, você consegue ver que tem menos gente atendida por energia elétrica do que o tamanho da população. Por outro lado, a linha azul seria a água. E o saneamento é essa linha laranja, que você vê que é bastante variável nas regiões, né? Como a região norte tem uma grande falta de saneamento. Um outro trabalho também do Gabriel é a população por município, de acordo com o censo do IBGE de 2010. Então, a gente tem aqui por estado brasileiro, e cada bolinha dessa é a população desse município. No caso do Distrito Federal, há uma coincidência, porque o Distrito Federal é único. Mas você vê que, por exemplo, alguns estados têm muitos municípios com muito pouca gente, né? Como o caso de Minas, e São Paulo, e por aí vai. Então, você observa muitas tendências, né? Os estados da região norte, como eles têm menos municípios, como sempre há uma concentração maior de população nas capitais, como a segunda cidade sempre é bem menor, e por aí vai. Esse outro, ele mostra o crescimento da população de uma maneira geral. E é interessante assim, que o vermelho é século XIX e tal. E aí ele vem crescendo, mais ou menos, você olha principalmente o Nordeste e o Sudeste, vem crescendo meio parecido. E aí, em determinado momento, o Sudeste começa a crescer mais rápido, né? Isso em termos de
número de pessoas. Esse é um outro trabalho de cores, né? A ideia era a gente traçar a cor de cada um dos destinos turísticos brasileiros. Então, foi feito um algoritmo para levantar essas cores a partir de imagens postadas no Flickr. É um trabalho que não se concluiu ainda, é um trabalho experimental mesmo. Esse outro trabalho, a partir daqui, eu vou mostrar alguns trabalhos de dados que foram dados da vida da pessoa, dados do dia a dia, né? E esse rapaz, o Vinícius, ele trabalhou com várias dimensões, né? O tempo que ele gastou em cada atividade, quanto ele gastou, o prazer, né, a felicidade que ele teve, que lugar que foi, o tipo de atividade e quanto essa atividade durou. E cada cor foi um dia, né? E aqui o tamanho da bola é o que ele chamou o nível de felicidade. Então, um dos grandes prazeres dele é dormir, né, que é a bola maior, e aqui o encontro que ele teve com a namorada. Então, são os grandes prazeres. Aí o estágio, o tempo que ele passou no ônibus, o almoço, o estágio, tomou café, acordou. Então, foi aquela vidinha mais ou menos, né? Aí, quando ele dorme e encontra a namorada. Enfim, muito legal, né? E aí, aqui o tempo, né? Quer dizer, esse triangulinho, ele foi fazendo um tempo que foi marcado, meio triângulo é aproximadamente meia hora, o triângulo inteiro é 1 hora. Então, aqui ele ficou com Clarice mais ou menos uns 40 minutos, né? Mas dormiu pacas. Esse é um outro trabalho muito legal, né? Os alunos do Fundão, eles sofrem muito, né? Só o fato de estudar no Fundão já dá, assim, uma bagagem, né? Para só se deslocar, ele já tem que ser safo. Hã? Ele já tem que ser safo, ele já ganha ali um upgrade, né? Só nesse deslocamento. Então, o Sérgio, ele mora em Niterói, ele estuda no Fundão, e ele sai de Niterói, ele pegou um dia médio, que ele saiu de Niterói 8 horas e chegou às 9h20 no Fundão. E ele foi marcando as músicas que ele foi ouvindo e as cores era eu acho que era por grupo ou por álbum, né? Então a ida, apesar dessa hora, 1h20, ainda foi mais ou menos tranquila. Agora na volta ele ficou 3h15, então você bater no olho ali, você vê que as músicas estão muito mais coladas, porque ele viu muito mais música nesse percurso. Oi? Para fazer o mesmo trajeto. A mesma distância também, né? De 21 quilômetros, né? Então esse também é um trabalho que eu acho muito legal. Você bate o olho e você vê que as músicas ali grudadinhas, quer dizer que foi muito mais música nesse percurso, né? Esse é um outro trabalho que eu acho interessante, que é bem doidinho também, e ele pegou para cada área dessa, é um dia. E as cores é o tipo de deslocamento. Então, o verde é a pé, o amarelo é o metrô, e principalmente o laranja é de ônibus. A distância, nesse sentido, é a distância percorrida e aqui é o tempo gasto, né? Então, mais uma vez, a gente vê que aluno do Fundão fica muito tempo no ônibus, né? Por essa marcação. Aí, assim, para concluir, né, eu trouxe essa imagem do filme Blow Up, do Antonioni, né? Nesse filme, não sei se vocês já viram, é um fotógrafo de moda, né, bem aquela vida sexo, drogas e rock and roll no começo da década de 60. E ele está fotografando, um dia ele sai para fotografar e ele tirou uma foto de um casal no parque e ele descobre atrás um corpo e um vulto com uma arma. E aí ele trata de ampliar ao máximo essa foto, né?
fotografia analógica permitia esse tipo de ampliação, ele foi fazendo ampliação em cima de ampliação, para tentar ver mais aquela cena que estava atrás dessa imagem, que era a imagem que ele estava olhando, né? Então, na verdade, quem trouxe isso foi o Manovich, num texto dele, que fez essa associação com a visualização de dados, né? E eu acho que a visualização de dados é muito isso, é você, né, catar atrás. Mas, ao mesmo tempo, quando você olha, né, quer dizer, por um lado seria essa busca do sentido. Mas, ao mesmo tempo, quando você olha aquela imagem do flying patterns, daqueles voos, ou quando você se deixa impregnar, né, pela coisa das bolinhas que caem quando tem um assassinato, né, você tem uma emoção ali, você tem uma presença nessa instalação ou nessa imagem, né? Então, é algo para a gente pensar, né, nessa formulação dessa nova realidade, que é uma realidade permeada por dados e não é só uma realidade do dia a dia, né? Mas é uma realidade que vai sendo produzida na medida em que a gente se desloca e você tem um cartão de metrô, você passa aqui e ali, ou um cartão de ônibus, você está traçando, né? Ainda que não visivelmente, ainda que isso não seja feito imagem, mas você está criando dados que traçam esse seu caminho. Quando você acessa a internet, você se comunica e você deixa a mensagem no Facebook, ou quando você manda mensagem de texto pela internet, você também está traçando essas redes a partir de você. E se, por um lado, esse tipo de rastros que a gente vai produzindo e deixando no mundo digital, eles, somados a outros, eles possibilitam a produção de novos conhecimentos, mas eles também são matéria-prima, né, para a arte, para formulações artísticas e para essa visão de cultura desse tempo que a gente está vivendo. Aqui a bibliografia vai estar aí disponível e meu e-mail, quem quiser contactar, o nosso blog, o nosso site também, onde está um pouco atrasado, mas a ideia é que a gente comece a colocar os textos produzidos e vídeos e imagens que a gente vai fazendo.